casas populares, solução para habitação ou mais uma ilusão política? Seja bem-vindo a este canal chamado A Luz da Questão, seu canal da informação. Nós estamos gravando diretamente de Piratininga, coração paulista. Hoje nós iremos discutir o déficit habitacional, a questão da habitação e as casas populares, que são as casinhas que são feitas pelos municípios em parceria com o governo. Para nos ajudar com essa questão, nós temos aqui novamente a participação do Sérgio Fortunato, ele que é funcionário público aqui de Piratininga há mais de 40 anos, tem muita experiência, viu muita coisa, trabalhou com vários prefeitos, então vai trazer toda essa bagagem. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Obrigado, é uma honra estar aqui novamente. No final desse vídeo, você vai ter informação suficiente para poder julgar se as casas populares são realmente uma solução para a habitação ou se não passa de mais uma armadilha, mais ilusão política. Então, vamos começar. Bom, para começar o nosso debate, nós precisamos falar de números, né? Números são importantes. Então, Sérgio, é possível saber qual é o número de famílias que necessitam de habitação aqui em Piratininga? É possível saber esse número hoje? É possível saber, sim, Ederson, esse número. Eu não sei se essa informação está disponível, né? Pelo menos eu não encontrei. Mas se fizer uma pesquisa bem feita, né? E é possível levantar dados e criar os indicadores relacionados ao assunto. Mas vamos especular, né? Olhando essa matéria, em 2009, há bastante tempo atrás, tem uma matéria do jornal aqui da região, né, o JC, ele dizia na matéria que nós tínhamos um déficit em Piratininga de 500 habitações, para 500 famílias. Aí agora, recentemente, né, nesse ano, um vereador no uso da tribuna, ele disse que esse déficit está em 750 habitações. Então, como não é um dado oficial de um site que eu peguei, mas eu fico com essa especulação, né? 2009, 500, 2025, 750, apesar de toda a habitação que foi feita, não popular, né? Mas de 2009 para cá não mudou muita coisa nessa questão em relação à iniciativa pública. Na verdade, o número parece que cresceu, né? E acho que não é muito possível acompanhar esse número não, pelo que eu estou vendo, né? A questão da falta dos indicadores é uma coisa que me chamou bastante atenção, Sérgio. Porque, como a gente disse no começo, como eu disse, aliás, será que as casas populares são uma solução, uma ilusão? Então a falta de indicadores já começa a acender um sinalzinho amarelo para mim, né? Se tivesse um indicador, eu acho que seria mais sério a questão. Então eu já começo a ficar um pouco preocupado. E você aí, o que você está achando? Também saltou a sua curiosidade sobre os indicadores? Na sua cidade, você tem acesso a esses números ou não? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vamos para a segunda pergunta, né? A respeito do histórico dessas casas populares. Você tem aí 40 anos aí de prefeitura, então acredito que você consegue passar para a gente um panorama de como é essa história aqui no município. Você pode fazer isso para a gente? Sim, o panorama é fácil de avistar, né? O histórico de casas populares em Piratininga, ele se iniciou lá na década de 60, quando em 1961, aproximadamente, um prefeito chamado Wilson Mário dos Santos entregou as primeiras 61 unidades de casas populares. Depois, somente 2 décadas depois disso, né, é que o prefeito João Paranhos entregou mais 2 núcleos. Esses continham, no total, 231 unidades, mais ou menos. Curioso é que o vice-prefeito daquele prefeito João Paranhos, o Odair Falqueiro, foi quem realmente marcou a história na questão habitacional no município. De 90 até 2001, ele entregou 600 habitações na cidade. Então, nós temos um total de 1.000 habitações nessas 5 décadas e só o Odair entregou 600. Então, ele marcou a história realmente na questão da habitação. Resumidamente, para mim, é isso. Sim, interessante. Ainda falando da história da habitação, eu sei que tem etapas para a prefeitura conseguir viabilizar essas casas, né? Você poderia dizer para a gente quais são as etapas e qual que é a participação na prefeitura nesse processo todo?
Vamos separar essas etapas, Edeverson, em duas situações. Aquilo que eu chamo de etapa administrativa, que seria a aquisição do imóvel e a construção propriamente dita, essas são as duas primeiras etapas. E é importante a gente frisar que a etapa da compra, ela é extremamente importante. É preciso saber comprar, é preciso escolher o terreno certo. E é preciso fazer de forma amigável. Eu fico muito à vontade para citar aqui, porque eu participei na época com uma prefeita, a prefeita Silvia, e ela teve um cuidado tão grande quando ela foi fazer uma desapropriação. Ela foi amigável, ela olhou para a área, ela conversou lá no governo do estado, então ela teve um cuidado mesmo, uma ética muito além da política, sabe? Que ela não só verificou se o terreno era viável, mas ela teve um entendimento muito humanizado com a família. Existia uma família que morava naquele sítio, e enquanto eles não se entenderam para sair daquela localidade, o negócio não foi fechado. Então eu quero elogiar publicamente aqui a prefeita Silvia por ter feito dessa maneira. Então uma etapa muito importante é essa etapa da compra, a aquisição. Outra etapa muito importante, é a segunda que eu disse, né? É você conseguir o autorizo do governador. E aí então as casas começam a ser construídas. Eu acho que essa é a etapa mais longa, período da obra, muitos problemas, termos aditivos, isso emperra às vezes. Só depois, a história mostra, é que vem a inscrição, fazer a inscrição, a população se inscrever, e aí depois ocorre a entrega. É claro que essa última fase é a mais comentada, é a mais divulgada, né? Quem entregou, quem foi que apareceu na foto, né? Então, a entrega é a fase final. É impossível a gente não entrar no campo da política agora, né? Mas nós estamos aí num país, no nosso país, nós temos eleição a cada 2 anos. Né? Nós temos as eleições municipais e depois nós temos a eleição aí para presidente federal do governo do estado, né, também. Você acha que essa disputa por voto não pode acabar comprometendo o andamento desse processo? Com certeza, ele compromete o andamento do processo. Ele não só compromete, eu vou te dar um exemplo aqui, mas antes disso eu quero citar uma coisa que é uma cultura na mente de muitas pessoas. Elas criam uma ilusão na sua mente, na questão emocional das suas vidas, por não terem casa, e elas dizem assim: eu vou pegar uma casinha. Essa ilusão de eu vou pegar uma casinha, ela nasce aí, nesse momento da promessa no período eleitoral. Sim. E isso não existe. Não existe esse negócio, eu vou pegar uma casinha. Existe, eu vou comprar uma casinha. Ainda que seja subsidiado, ainda que tenha investimento do município em comprar o terreno, mas a pessoa vai pagar por isso. Pode ser um valor menor, mas ela não vai pegar uma casinha. Vai ser sorteado porque o número não é suficiente. Né? Mas o exemplo que eu quero trazer para você é a política. Às vezes essa ânsia pelo voto, essa correria, faz com que se compre área errada. O desespero. Aconteceu 2 vezes já na história da cidade. Nós temos um bairro aqui que foi construído às margens do córrego, um terreno muito arenoso, e foi assim, adquirido por conta da eleição. E aquela obra foi um transtorno, foi muito difícil de concluir aquela obra. Além de ter sido comprada numa desapropriação que não foi amigável. E aí o dono da área ganhou na justiça em relação ao valor e, sinceramente, o município de Piratininga pagou por uma área de 3 alqueires o equivalente a um sítio muito grande. Nós ficamos 10 anos pagando precatório. Eu experimentei isso, eu sou tesoureiro, eu era tesoureiro, e eu lembro que nós pagamos esse precatório e foi bastante complicado. Recentemente, foi de novo adquirida uma área, por conta dessa questão, preciso comprar uma área para fazer casinha, e a área não era própria. Ela era distante do centro, uma área que demandava muita infraestrutura. Aí acabou colocando o próximo prefeito numa saia justa. O ideal seria se ele vendesse essa área. Mas já imaginou? O prefeito vendeu uma área que foi comprada para fazer casa? Não. Ele teve que comprar uma área do lado, um outro investimento público, e fazer um outro investimento com dinheiro da prefeitura e também do Estado para levar a infraestrutura até lá. É nesse local que vão sair essas 56 casas que estão sendo anunciadas aí. Então, uma área que, a princípio, tecnicamente não era viável. Foi preciso gastar aí
Eu acredito que perto de 5 milhões de reais entre a aquisição dos 2 terrenos e mais a infraestrutura para viabilizar esse bairro. Sim, você tocou aí num ponto importante, né? A responsabilidade da decisão nesse processo, né? Mas para a gente terminar a nossa conversa aqui, Sérgio, com uma sugestão, é claro, a gente sempre termina com uma sugestão. Você enxerga alguma outra alternativa para resolver essa questão habitacional e como que o poder público poderia ajudar e resolver de fato essa questão e a gente não continuar com esse déficit aí que parece quase impossível de se resolver, né? Eu paro para pensar um pouquinho, porque a forma do poder público ajudar, primeiro é não atrapalhando. Parar de competir com a iniciativa privada. Existem empresas que têm um know-how enorme, nós estamos assistindo isso na nossa região e em Piratininga isso está muito crescente. Excelentes empresas têm atuado aqui e elas têm demonstrado um grande know-how para fazer habitação, das mais variadas, das mais simples às mais complexas, para todo o público. Para você ter uma ideia, agora tem uma empresa entregando aí 800 habitações em 2 anos, 3 anos que seja. E nós demoramos 5 décadas para fazer 1.000. Então eu penso que o poder público ele teria que se associar de alguma maneira. Eu vejo assim, o poder público ele tem capacidade de criar o indicador, de saber quem realmente precisa de casa e que tipo de casa. E se o poder público fizer esse trabalho, de gerar esse indicador sério, pensado, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico habitacional, ele pode fornecer isso para os investidores e eles vão atuar na cidade com muito mais precisão. E se o poder público municipal ainda desejar fazer mais, cria uma política municipal para habitação que não existe. Eu acho até que ela vai ter que existir, porque no governo passado, o prefeito pediu para uma empresa lá que estava se estabelecendo aqui que fizesse uma contrapartida doando lotes. E a prefeitura recebeu 30 lotes em doação como contrapartida. Eu imagino que esses 30 lotes serão cedidos para pessoas de baixa renda, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Mas a prefeitura vai precisar construir essas casas e viabilizar. Eu imagino que uma lei vai ter que ser feita para estabelecer os critérios. Então, quer fazer mais? Faça isso. Faça uma política municipal, crie um fundo, pega aquele quase 5 milhões que foram gastos em infraestrutura e aquisição de terreno e transforma em subsídio com recurso próprio. Sim. Isso seria viável. Não sei se é o pensamento dos políticos, mas eu tenho conversado com pessoas que já... Eu posso até abrir aqui, eu falei com o Odair Falqueiro recentemente, né? Eu quero agradecer publicamente aqui o retorno que ele me deu para me ajudar a lembrar algumas coisas que a gente conversa sempre, nós temos amizade, e ele me disse que faria diferente, que tem lógica esse meu raciocínio. Então eu fui checar. O meu raciocínio, segundo ele, tem lógica. Hoje está muito caro para comprar terreno. Então eu imagino que esse seria o caminho. Sim. Inclusive, do ponto de vista da educação financeira, eu acho que o grande problema da habitação hoje, no nosso país como um todo, é a pobreza. Então, enquanto os governos eles não focarem em resolver o problema da pobreza, mas dando educação para o povo, né? E não atrapalhando, como você disse, as empresas que têm know-how, têm conhecimento e podem fazer a casa popular de verdade, que vai ser aquela casa que a pessoa com consciência e com essa educação financeira vai poder adquirir e pagar, né? Porque senão essa casa não é popular, essa casa fica caríssima, né? E quem paga essa casa somos nós, os contribuintes, né? Então, eu espero que o nosso papo aqui tenha servido para o pessoal que está assistindo para reflexão sobre esse assunto, né? Se você me permite, estou me lembrando aqui, por que eu chego a essa conclusão? O último bairro entregue, que é o bairro Célida, né? Professora Célida, foi necessário 3 prefeitos colocarem a mão. A prefeita Silvia comprou a área, o prefeito Odail participou da construção no seu mandato, foi construído no mandato dele, e somente lá no outro mandato o prefeito Sandro veio e entregou. Certo. Então, assim, é muito tempo, o poder público ele é moroso, e é assim que é. Então é preciso rever essa questão. Então talvez seja um pouco ilusório o poder público colocar as mãos naquilo que tem gente mais capacitada para fazer. Com certeza. Bom,
essa é a nossa opinião, de que é preciso se debruçar sobre a questão da habitação, mas de forma séria, de forma a resolver esse problema e, é claro, atacando a parte da educação financeira, porque com essa pobreza que nós vivemos, eu acho que a gente não consegue sair desse déficit, não. E a população vai ficar cada vez mais iludida com essas promessas e, na verdade, o problema real não é resolvido. Mas e você que assistiu esse vídeo até aqui? Qual é a sua reflexão final a respeito desse tema? Você concorda com a gente de que as casas populares estão mais distantes da solução e mais perto da ilusão política? Ou você acha que não? Você acha que deve continuar como está, tá muito bom, você quer pegar numa casinha ainda, né? Deixa a sua opinião nos comentários, é claro, nós iremos responder com toda a educação que você que está assistindo merece, porque esse canal aqui trata esses assuntos de forma séria. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e também se inscrever nesse canal. E é claro, compartilhar este conteúdo com aquela pessoa que você acha que merece a luz da questão também na sua vida. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo de A Luz da Questão.